Para mim é uma honra muito grande, né, estar aqui nessa manhã. Meu esposo me incumbiu de ministrar essa lição, e às vezes eu tenho fugido muito, né? Mas eu falei com o Senhor, me dá força, me dá graça, me dá fortaleza, envia o teu Espírito, né, de fortaleza e venha sobre mim. E eu tenho visto que Deus realmente tem cuidado da minha vida, como tem cuidado da sua e como vai continuar cuidando de nós. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Ruth. E eu estou tão assim, honrada, viu, pastor Alan, o senhor está aqui sentado hoje me ouvindo. Glória a Deus. Então, nós vamos lá. Vai ser... Eu comecei com essa frase do Augusto Cury. Eu gosto muito das frases do Augusto Cury e achei muito interessante. Diz assim: os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Você já viu que muitas vezes a gente toma determinadas atitudes por questão própria, por orgulho, porque eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou tomar essa atitude, porque eu vou me humilhar. E muitas vezes nós atribuímos esses erros ao diabo. E muitas vezes, a maioria das vezes, não é o diabo. É eu e você que endurecemos o nosso coração. E esse livro de Ruth, eu acho fala muito comigo, porque essa mulher, para mim, a maior característica que ela tem é a humildade. Ela foi muito humilde em todo o tempo para receber de Deus a vitória. Então, nós vamos ter que estar falando próximo, porque está estragado, o aparelho está estragado. Diz assim: crise também é oportunidade de recomeço. Após cerca de 10 anos, Malom e Quilion morrem e Noemi ordena que as noras voltem para suas famílias para que pudessem se casar novamente. Ruth se recusa a deixar Noemi e declara sua fidelidade à sogra. Eu, graças a Deus, eu tenho sogra. Eu tenho uma mãe, eu tenho uma amiga, eu tenho uma conselheira. Eu e a minha sogra não somos de conviver muito, ir uma na casa da outra. Aliás, a família do Carlos é mais resguardada nesse sentido. A minha família já é mais grudada. Eles, o fato de não estar sempre um na casa do outro, não quer dizer que eles não têm comunhão e que não amam. Cada um tem um estilo de vida. Cada família tem um estilo. Então, eu não vou muito na casa dela, mas ela me liga, me telefona, a gente conversa, ora por nós. Quando a gente tem algum problema, depois debaixo do joelho da minha sogra, você pode descansar. Ela ora. Ela é uma mulher de muita oração. Então, eu amo a minha sogra. Eu quero que você aprenda nesta manhã a amar a sua sogra. Porque se essa mulher não tivesse tido respeito, a consideração com essa sogra, ela não teria recebido o que ela recebeu. E a palavra que foi usada para que ela acompanhasse a sua sogra, eu vou ler uma parte, do 1,16, Ruth 1,16. Não me inste que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E eu coloquei essa frase aqui e vou comentar sobre ela. Quem não sabe escolher o melhor, fica fora da história e cai no esquecimento. Então, preste bem atenção. A sua igreja é essa aqui. Aqui que Deus te colocou. Se você está aqui, é porque é aqui que Deus te colocou e você tem tido prazer em estar nesse lugar. Mas tem pessoas que, quando surgem algumas dificuldades, elas rompem com a igreja, rompem com os irmãos, rompem com tudo e vão embora. Ou então fica em casa. Tem gente, irmãos, que fica em casa de propósito para ver se o pastor sente falta, não é não, pastor? Eu não vou na igreja, vou ver se a pastora sente falta de mim. Eu sei porque as pessoas comentam. Então eu falo, prejuízo é seu. Porque quem não é visto não é
lembrados, né? A próxima. Irmão, você não para de fazer isso não, porque você traz um ânimo tão grande, sabe? Uma injeção de ânimo, a sua glória a Deus, o seu aleluia faz diferença, motiva o meu coração. Então, o dia que você não vem, eu sinto falta. Porque uma das coisas que a gente deve ter é coragem. E eu falei até para a pastora Cássia, foi semana passada. Falei, pastor, eu agora vou deixar Deus me usar do jeito que Ele quiser. Se for para pular, não assusta não, pastor Alain. Se for para correr no corredor, vou correr. Se for para... Entendeu? Na presença do Senhor. Porque às vezes nós somos muito comedidos, né? Nós somos muito intelectuais e pouco espiritual. E isso muitas vezes nos deixa de tornar pessoas crianças na presença de Deus. Nós precisamos deixar essa criança que está aqui dentro brotar de vez em quando com maturidade. Com maturidade, bem explicado. Então vamos lá, o próximo. Já pôs? Crise também é oportunidade de recomeço. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida, ir com ela deixou de lhe falar. Eu coloquei assim, pare de olhar para onde você está e olhe para onde quer chegar. Vocês viram o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela não saiu do lugar porque ficou olhando para trás. Então vamos para frente. Eu me lembro do pastor de onde a gente veio, da outra igreja, ele dizia assim, vem cá arrumar um negócio aqui, que está um trem branco aqui que eu não estou entendendo. Ele dizia assim, irmãos, crente olha para frente e para cima. Crente não olha para baixo e para trás. Então vamos para frente, vamos para cima, porque é lá que Deus quer. Nessa fase agora dessa pandemia, quando começou, foi em março, né? Dia 20 de março, dia 19, o meu filho me ligou e eu fiquei apavorada. Eu pensei, meu Deus, meu filho, minha nora grávida, o Ítalo pequeno. E foi me dando aquela angústia, aquele pânico, Eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta? Eu não quero ficar assim. Aí eu cheguei na varanda lá do meu apartamento, olhei para o céu, falei, Senhor, eu vou clamar pelos profissionais da saúde. Falei, olha, Satanás, você não vai ocupar minha mente, você não vai me tirar do caminho que Deus quer que eu esteja, porque o meu filho é herança do Senhor, é fruto do meu ventre, o galardão do Senhor. E eu falei, sabe o que eu vou fazer, meu bem? Eu vou levantar um grupo de oração, de mães, de esposas, de prima, de parente, de amigo. A pastora Dilma participou. E nós estamos orando até hoje. Esse grupo chama Afinidade. E eu estou tão feliz, irmãos, porque a minha irmã, que converteu, mas esfriou, porque ficou sozinha, está no grupo. 2 primas minhas que não são crentes estão no grupo. Uma amiga minha lá de Avaré, de São Paulo, está no grupo. Então, no meio dessa pandemia, nós não podemos parar no meio do caminho, ficar esperando o que vai acontecer. E todas as pessoas, eu estou com a relação de 84 médicos que nós oramos por eles. E nós temos visto milagres, milagres e milagres. E eu estou esperando acabar. Eu tenho o telefone deles e eu vou ligar para quando terminar essa pandemia, convidá-los a vir para a igreja. O Zezé e o Eida estavam no grupo também. E aí eles passaram o nome, a doutora Andréia, a doutora Abigail, todos conhecem esse médico, o doutor Alexander. E ele foi para a UTI, foi para o estado gravíssimo, gravíssimo. E nós orando todo dia, orando, todo mundo, né? Elas ficam doidas, irmão, para entrar no grupo 8h30 da noite, é todo dia. E nós oramos, e ele saiu da UTI. E eu liguei para aquele homem. Eu disse, doutor Alexander, ele se dizia ateu. O senhor não me conhece, mas nós oramos para o senhor. Enquanto o senhor estava na UTI, um anjo de Deus te visitou. E Deus existe. Ele disse, agora eu penso diferente. Então, você tem que ocupar sua mente com outras coisas. Está aí a oportunidade, agora ímpar, irmãos, de pregar a palavra de Deus.
As pessoas estão carentes, estão com medo. Então faça alguma coisa para o reino de Deus, faça uma escolha. Como Ruth fez, ela foi resolvida. Ela não ficou, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se aquele povo gosta de mim, não sei se vai receber bem. Irmão, se Deus te mandar fazer algo para o Senhor, independente do grupo que você esteja, faça. Se a pessoa gostar, amém. Se não gostar, vai falar com o Senhor. Porque se Ele te mandou, você vai obedecer. Quem deseja algo que nunca teve, deve fazer algo que nunca fez. Essa frase também, não sei se é do Augusto Cury. Abraão, quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, se ele não tivesse ido, nós talvez não estaríamos aqui. E Esther e Noé também. Esther, uma nação foi salva por atitude de uma mulher. Irmão, a sua oração pode trazer essa vacina para o Brasil, para Goiânia, dentro de poucos dias. Depende da minha oração, depende da sua fé. Nós temos visto muitas coisas, às vezes a gente fica parado, só reclamando, com medo, com pânico. Mas Ruth não, ela foi resolvida. Eu não sei se eu vou casar de novo, eu não sei se eu vou ter amiga, eu não sei o que eu vou ver lá, mas eu sei que eu vou, porque eu estou vendo que esta mulher precisa de mim. E não tem ninguém por ela mais. E eu vou pagar o preço. Irmãos, tudo que você fizer por amor a Deus, você vai ter recompensa. Tem luta, tem muita luta, porque muitas vezes nós encontramos adversários, infelizmente, dentro da própria igreja. Então ela foi resolvida, ela não pensou nas dificuldades que ela ia passar. E quando elas saíram e chegaram naquela cidade, uma coisa me chama muita atenção. Toda a cidade comoveu por causa delas e diziam, não é essa Noemi? Não é essa que saiu? Talvez ela estava abatida, talvez ela estava cansada, mal vestida, empoeirada, porque foram a pé, andaram a pé as duas, passando por dificuldades, por medo de assalto, porque naquela época tinha também. Mas elas estiveram juntas, e juntas elas venceram. Irmãos, quando você for fazer uma campanha, quando você for orar por alguém, chama somente as pessoas que amam de verdade para aquela pessoa que você vai fazer a campanha de oração. Não chama ninguém, faz igual Jesus, fora. Só entra esses aqui, para não me atrapalhar. Então, a gente precisa saber quem a gente escolhe. Se nós tivermos de recomeçar tudo de novo, como nós seremos recebidos por aqueles que convivemos antes? O que plantamos hoje vai dizer a maneira como será o recomeço. Isso aqui é muito, muito difícil, às vezes, você ter relacionamento. O pastor Cláudio Duarte tem uma pregação que fala assim, é amor. Eu esqueci outra parte. Ele fala que você tem que amar todo mundo, mas você não precisa conviver com todo mundo. Porque não é todo mundo que você tem o mesmo estilo, né? Não tem a mesma empatia, isso é normal. As panelinhas que o povo fala que tem na igreja, é normal, pode passar, irmão. Não pode ter panela de pressão, porque ela explode. Mas, estou vendo, não pode ter panela de pressão, mas pode ter um caldeirãozinho, né? Que às vezes ferve, se você vigiar, ele não derrama. Então, nós precisamos ter pessoas para nos relacionar. Companheirismo. A amizade de Ruth e Noemi era uma amizade agradável aos olhos de Deus. O nome de Ruth chama amizade, e de Noemi é agradável. E ali, por que Ruth foi? Teve ânimo para ir, porque tinha alguém para empurrar ela. Tinha alguém para dizer, não, nós vamos, sogra, vai dar certo. A senhora não vai casar, mas vai dar certo. Nós vamos ver coisas diferentes ali. Nós vamos conhecer pessoas diferentes. E quantas vezes as pessoas veem você e dizem assim, ai, que maravilha!
você aqui? Ou então chega outra pessoa que está do lado e fala assim, meu Deus, misericórdia, aquela ali não, vou correr. Isso é triste, né, irmãos? Muito triste. Apoiadas em uma amizade agradável, sincera, tiveram fé para abandonar o passado. De dores e 10 anos de espera. Porque eles voltaram, eles foram para Moab porque tinha fome onde eles moravam. Quando eles voltaram, ficaram 10 anos mais ou menos por aí. Não sei se está certo, viu, pastor Alan? Qualquer coisa, dá um grito aí. Aí, por 10 anos, eles ficaram esperando. Quando morreu o esposo, elas ainda ficaram, e morrem os filhos. Quantas pessoas nessa pandemia têm perdido filhos? Nós estamos orando por uma mulher que perdeu 3 filhas nessa pandemia agora, no prazo de 10 dias. Eu disse para ela, olha, eu não sei o que te dizer, mas eu quero falar para você que Deus vai te sustentar. Ela disse, eu não acredito nisso, porque 3 filhas. Tem tanta gente na cidade, teve que escolher minhas 3 filhas. E ela é separada. Então, nessa pandemia, nós temos visto muita morte, muita tristeza. O meu filho, às vezes, tem dia que ele liga e está assim, angustiado, sabe? Angustiado por ver tanta coisa ruim. Aí ele fala, mãe, eu prefiro ficar sem ver vocês por um bom tempo, mas ter você e meu pai vivo, minha irmã, meu sobrinho, do que nós misturarmos e acontecer o que está acontecendo aqui. Muitas pessoas da família, da mesma família, têm morrido, têm sido contaminadas. Então, nós precisamos aprender a suportar, a sujeitar as coisas, por esperar. Quanto tempo você vai ter que esperar? Não sei. Nós pensamos que vai ser rápido. Mas e se não for? Nós vamos continuar esperando no Senhor. Só Jesus. Eu não sei, meu neto vai nascer. E eu creio que eu vou estar lá em Brasília, vou ver o meu neto. Porque eu creio que essa pandemia vai passar. É uma coisa terrível que não se sabe explicar. Mas uma coisa eu tenho comigo, se eu estiver certo ou não, é o meu pensamento. Deus permitiu, porque está precisando dar uma sacudida. Não só lá fora, mas dentro da igreja também. O passado sempre vai tentar nos segurar presos a ele, fazendo de você um retrovisor, que é o nosso passado, e o espelho é o hoje. Então, não adianta nós ficarmos pensando coisas, ficar atribulados com o que vai acontecer, com o que vai poder fazer. Se eu não tivesse levantado, te dessa ideia, começou com 2 médicas, depois as mães dos amigos do Murilo, que entraram no grupo, e com isso eu revi muitas amigas antigas que eu não via, que eu não falava. E lá no grupo nós temos 5 pessoas que estão no grupo, que foram pessoas que eu ganhei para Jesus. Então isso me alegra, isso edifica a minha fé. Então procure, se você não está tendo motivação, ore ao Espírito de Deus nessa manhã, para que te dê motivação para você fazer o que acrescenta o reino de Deus, e não que faça diminuir você, te levar a uma depressão, te levar a uma solidão, porque as pessoas estão assim. A minha prima, que está nesse grupo, nossa, ela foi contaminada, a Eliette. E aí, ela e o esposo. E, de repente, ela me ligou, Marisete, eu fui contaminada. Falei, não tem problema, você vai ficar em casa, você não vai para o hospital. Mal nenhum vai te acontecer, sabe por quê? A palavra que Deus nos deu, praga nenhuma chegará à sua tenda. O Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito para te guardar e te livrar de todo o mal. Então, nós estamos batendo em cima desse versículo, e graças a Deus, anteontem ela saiu do confinamento, e está bem ela e o esposo. Então, nós não estamos livres de passar por dificuldade, por lutas.
porque o mundo está aí, as coisas estão acontecendo, e nós precisamos de crer e de orar, amém? Pode passar, essas frases vocês já leram? Não é possível destruir o passado para reconstruir o presente, mas é possível reconstruir o presente para reescrever o passado. Então, muitas vezes a gente quer viver lá para trás, né? Quer ficar sempre olhando para trás, para que as pessoas tenham dó de mim, para que eu seja coitadinha, para que eu seja o centro de atenção de problemas, mas você é o centro de atenção do poder e da unção de Deus, aonde você estiver. Pode passar. A crise não é o fim. Mesmo perdendo tudo que elas perderam, elas tiveram rumo. Por isso que é bom você sempre ter uma pessoa que vai te animar, uma pessoa que vai te deixar para frente, para cima, uma pessoa que vai trazer palavras que edificam você, que não te destrói. Para mim, vim trazer essa palavra que foi uma guerra. Porque, vai, não vai, vai, não vai. E eu falei, o que eu faço, meu Deus? Aí eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu vou, porque o Senhor é comigo. E eu posso não ser, eu sei que eu não sou a melhor pregadora, mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo estar pregando a palavra de Deus. Então, por isso eu estou aqui, venci o medo, né? O passado, quando amargo, é inimigo de nossa esperança. Noemi teve um momento que ela se achou amarga. Quando ela chegou ali naquela cidade que eles olharam para ela, ela disse que ela estava amarga. Nós podemos amargar de vez em quando, mas nós não podemos transferir essa amargura para as pessoas que estão do nosso lado, a ponto de contaminar a casa inteira. Então, se você está amargurado, se você puder dialogar com o seu companheiro, faça. Se não, vai para o quarto e fique em oração. Amém? Para frente. Próxima. Passou? Uma escolha assertiva. As nossas escolhas definem o nosso futuro. E Ruth escolheu a menor maneira de recomeçar. Ela creu, está errado lá, viu? No recomeço, e deixou a fraqueza. Porque ela estava perdendo tudo, tinha fome, não tinha comida. Com certeza as pessoas que elas olhavam traziam lembranças do passado, o lugar que trabalhava, o amigo na rua, o parente. Então elas resolveram mudar e recomeçar. E existe um preço para termos algo especial. Deus nos tira da nossa comodidade. Irmãos, se a igreja orasse, jejuasse, lesse a palavra de Deus, com rigor, com aquele desejo, aquela ânsia que você tem para ir trabalhar, porque no final do mês você vai receber seu salário, eu vou te dizer uma coisa, esse mundo estava diferente, a igreja estava lotada, mas hoje é vergonhoso. Às vezes nós estamos agora, nesse grupo, dando testemunho de vida de cada uma, cada dia. Agora uma vai dar o testemunho. E o que acontece? Você passa a conhecer as pessoas e você passa a respeitar a vida de cada uma. Então nós precisamos aprender que nós temos fraqueza, mas através do jejum, da oração e da leitura da palavra, você vai refutar os pensamentos ruins que o diabo traz na sua mente e no seu coração. Eu estive numa casa orando, essa semana passada, pode passar, irmão, e tinha um problema muito sério com o vizinho. Coisas assim, comportamentos de orgia, de prostituição. E a vizinha já não estava mais conseguindo nem dormir. E orando, ela me ligou, chorando. Falei, vou almoçar na sua casa. E nós vamos orar. E escuta essa, pastor Alain, de repente você vai precisar dessa receita. E eu falei para ela assim, cheguei e falei, vamos orar. Você tem uma seringa aí vazia? Tem. Eu falei, pega ela e enche de óleo de unção para mim. E ela colocou óleo de unção.
E são 2 sobrados. A pessoa que estava fazendo o problema estava no fundo da casa do lado, assim. E eu cheguei no vitrô, pastor. Peguei aquela seringa cheia de tchap, 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 em cima do telhado, na varanda, no pé de jabuticaba. Falei, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não está me falando, mas eu tenho fé que dentro de 3 dias o Senhor vai fazer uma obra. Isso foi na segunda. Quando foi na quarta-feira, a pessoa me ligou chorando. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O que aconteceu? Não, eu estou chorando de alegria, porque o caminhão de mudança está aqui na porta. A mulher vai embora. Você pode aplaudir o Senhor? Talvez você pense que a sua oração não tem valia, porque eu estou ainda diagnosticada com uma enfermidade, estou tomando medicamento. Tomo 10 medicamentos por dia. Mas eu não vou deixar de orar, e não vou deixar a minha fraqueza me abater, a ponto de eu não orar e não ajudar uma pessoa. Você pode orar, eu estou orando já tem 4 anos. Ainda não aconteceu. Mas eu creio que vai acontecer. E se não acontecer, Deus pode paralisar essa enfermidade. Então ore, se Deus mandar você orar, ore, faça a obra dele, faça a escolha, decide você a servir a Deus. Você pensa assim, eu não vou orar, eu não vou fazer. Se Ruth não tivesse para frente, pode passar. Se Ruth não tivesse ido, irmãos, quando ela chega ali naquela cidade, eu vou passar rápido, porque já são 10h30, tem que terminar, que hora, bem? 11? Sim, para as 11? Tá bom. Então, ela fez a escolha assertiva. Você sabe o que é que faz você ter uma escolha assertiva? Pastor, se você tem casal, né, de filhos. Quem tem 2 meninos? Pastor. Quando eles choram, o senhor sabe quem chorava? Era o Roberto e o Rodolfo. Não conhecia? Você não conhece pai, mãe? Ah, o fulano está chorando. Ah, é a Marília. Ah, não, agora é o Murilo. São meus filhos. As pessoas falam assim, como que eu ouço a voz de Deus? Irmãos, tendo intimidade com Ele. Tendo intimidade é uma coisa tão simples. E às vezes as pessoas falam, pastora, como que eu ouço a voz de Deus? Tendo intimidade com Ele. É o que você precisa fazer. Às vezes nós temos que voltar nas origens para valorizarmos o que tivemos no passado. Inclusive nossos parentes. Foi em quem nunca esperava que obteve ajuda. Então nunca despreze ninguém. E nunca culpe ninguém pela situação financeira que você está passando, pela dificuldade que você está passando. O tempo que você usa para acusar alguém, você está dando alimento para o diabo. E o tempo que você leva orando a Deus, você vai colher muitas coisas boas. Amém? E os nossos maiores problemas, eu já falei, né, no início, não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha de direção errada. Aí é engraçado, tem vou fugir um pouquinho aqui. Tem gente que fala assim, eu vou separar, porque não é de Deus. Quando foi casar, era de Deus. Aí para separar, esquece. Então, por isso que nós não podemos olhar as aparências. Tem pessoas que tratam mal pessoas humildes, porque vê entrando a pé, porque vê chegando um carro da Volks aí, que é carro do mesmo jeito do que o BMW, do que uma Maserati, do que uma Porsche Cayenne. É carro também. E muitas vezes você fazendo acepção, você está perdendo a oportunidade de ter alguém para somar com você. Eu me lembro quando eu converti no início da minha fé, eu andei com uma pessoa muito humilde. Meu esposo também teve um amigo muito simples, da Deus e Amor. Gente, o que eu aprendi com aquele povo, o que nós aprendemos com aqueles irmãos, foi algo muito glorioso. Então, não discrimina ninguém próximo, se você não tem certeza.
Porque muitas pessoas que você acha que vai te ajudar, são as que menos vai ajudar. Sabe para quê? Deus ensina a mim e a você que nós devemos deixar na mão dele a escolha. Elas foram para Belém, na casa do pão. Nós devemos saber para onde vamos. E eu vou comentar rápido isso aí, pode passar para frente. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de Ruth é que ela chega lá em Moabe e ela vai procurar um lugar para trabalhar. E procurando aquele lugar para trabalhar, ela não teve escolha. Não, eu não quero. É catar milho? Servicinho desse? Não. Lá na igreja, ficar na porta, recebendo os outros em pé, não ganho nada para isso. Aqui a gente faz as coisas pela fé. Eu faço a hora que eu quero, que ninguém me manda. Um dia eu vi uma irmã, eu até ouvi uma pregação dela, depois nunca mais eu ouvi, depois dessa conversa. Ela disse assim, graças a Deus que agora eu sou uma mulher livre, porque não tem igreja, não tem ninguém para me mandar. Ô irmãos, a gente tendo exemplo, já é difícil você acertar. Sem um exemplo, é muito pior. Então, a gente precisa ter um rumo e ter a dependência e obediência a Deus que nos traz segurança. E muitas vezes eu já falei que a nossa insubmissão, arrogância nos leva a lugares indesejáveis, onde jamais nós gostaríamos de estar. E daí o que você faz? Começa a atribuir isso, ou ao seu parente, ou ao seu irmão, ou o pastor da igreja, ou o seu chefe. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós escolhemos aquilo que não era para nós. Irmãos, eu falo, Deus, eu não quero ser Jonas no barco de ninguém. Eu quero fazer o que o Senhor tem para mim fazer. Eu quero fazer, não para aparecer, mas eu quero fazer para que o Senhor me reconheça, que eu sou tua serva. Para frente, irmão. Pode passar. Outro. Isso, no mundo tereis aflições. Deus usa pessoas simples e acontecimentos comuns para alcançar seus grandes propósitos. Eu me lembro quando nós começamos na fé, na Donep, eu já falei isso aqui, nós que levávamos café e que vendia livros. Foi a época que nós mais lemos livros e fomos tão abençoados, porque quando você leva o café, todo mundo vai tomar café. Todo mundo te conhece. O povo começou a amar. De repente, esse homem estava na liderança dos homens ali, da Donep. Por quê? Porque nós precisamos passar por etapas. E aqui na igreja você tem uma etapa também para passar e para seguir. E Ruth, quando ela começou a colher espiga, ela começou a colher espiga atrás de todo mundo. Depois Boaz descobriu ela ali. Falou, deixa cair espiga, para ela pegar. E ele começou a conversar com Ruth. Quando ela colhia uma espiga, você sabe que eu tive a curiosidade de olhar. Uma espiga de milho, pastor Salmo, tem de 500 a 800 grãozinhos de milho. Você já imaginou você colhendo uma espiga de milho? E você plantar 500 sementes? Então, não dê por desprezível aquilo que Deus está permitindo para você fazer. Tem uma história de um rapaz que foi lutar karatê. Hoje tem muitos outros, jiu-jitsu, muay thai, não sei o quê, né? Mas era karatê, no tempo antigo. E chegou lá, o Senhor mandou ele lavar o carro, fazer esse movimento. Ele foi embora contrariado, mas eu não vim aqui para lavar carro. Eu não vim para essa igreja para ficar sentado. Eu vim para fazer alguma coisa, mas só vou se eu for ali. Se não for, não serve. Eu sei que aqueles movimentos e outros que ele ensinou ele a fazer, foi que levou ele a aprender a lutar. Porque na luta tinha esse movimento. Então, você às vezes não entende onde Deus tem te colocado hoje. Às vezes você não tem noção por que Deus te colocou e tem deixado você na situação que você está, mesmo você tendo clamado a Deus,
Você não entende, mas é porque Deus tem um processo. Escada você não sobe ela pulando, você sobe pisando em cada degrau. E Ruth entendeu isso. De catadora, ela passou já a ganhar Boaz. Um dia mandou ela tirar a capa, que ela estava vestida, encheu de sementes, ela levou para casa, não passou mais fome. Irmãos, ora, agradeça a Deus a vida que você tem. Ensine os seus filhos a agradecer a Deus pelo que vocês têm. Se você fizer, eu comecei a fazer um exercício lá em casa com meu neto. Agradecer todos os dias. O primeiro dia você põe 40 situações de agradecimento. 40. Depois, nos outros dias, vai 3. Nos outros dias, você vai conseguindo agradecer e parar de murmurar. Porque quando eu adoeci, eu falei assim, Senhor, Parkinson, de 900 pessoas, uma tem. Por que tinha que ser eu? De 900, o senhor vai me escolher? Então, assim, eu tive um momento de amargura no início. Mas hoje eu agradeço a Deus, porque eu chego no médico, ele fala assim, só se você contar, porque não dá para perceber. Você está ótima. Você está no primeiro grau do Parkinson, tem 4 anos. E aí eu louvo a Deus por isso. Com isso, o meu amor pelo meu esposo tem aumentado. O carinho dele, o cuidado dele por mim tem aumentado. Eu só posso dizer a Deus muito obrigada pelo marido que Deus me deu, pelo companheiro que ele é. Nós, irmãos, nós convivemos o dia inteiro. Porque os dois nós somos aposentados. Aí tem dia que ele fica incomodado com isso, eu falo, meu bem, quem preocupar com a nossa vida, porque você não está fazendo nada, entre aspas, porque ele faz muita coisa. Para falar com Deus, Ele que permitiu. Ele falou que ia tirar nós da mão do homem e que ia fazer muito milagre na nossa vida. E Deus tem feito. E eu sou feliz por isso. Porque eu tinha muito desejo no meu coração de estar na minha casa, servindo a Deus e cuidando dos meus filhos. Não tem vergonha de colocar que eu sou aposentada do lar, porque Deus vai pedir conta para mim, para você, dos seus filhos. Não é do diploma que você tem, não é da sabedoria que você tem, mas é daquilo que você tem feito dentro da sua casa. E Ruth foi um exemplo. E ela, o irmão, passa lá para o 3, por favor. Pode passar. Aí. Recomeçar é preciso. Ela entendeu, que eu já te falei, quantos grãos tem uma espiga. Às vezes nós recebemos algo para ser frutífero na nossa vida, mas se incomoda tanto com a vida do outro, que ele tem, que ele não jejuma, ele não ora, ele não faz isso. E ele tem, eu não tenho. Para de preocupar com o que a pessoa está do seu lado, está fazendo ou deixando de fazer. Ore por você, lute pelos seus objetivos, caminhe se for para caminhar. Não sei quantos dias que aquelas mulheres caminharam para chegar lá, eu não sei. Se for para você passar por caminhos difíceis, passa. Se for para você pagar um preço, pague esse preço. Mas chega onde você determinou que você iria chegar. Aquela mulher de catadora de espiga, de resto, de restolho. Eu me lembro um dia lá na fazenda, quando o Carlos plantava soja, e eu caminhando na estradinha lá de chão, passando pela lavoura e vendo aquele tanto de milho caído assim, de soja caído na estrada. Eu falei, eu vou contar para o Carlos. Esse povo está com tanta preguiça, que passa aqui, olha o tanto de coisa desperdiçada. Aí Deus falou assim, isso aí são para os pássaros. Não é por descuido, é o meu zelo. Então, cuidado aonde você toca, cuidado aonde você julga,
porque você não sabe o propósito de Deus. Então fica calado, quietinho, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Você deve ter vergonha, sabe de quê? De ser desonesto e preguiçoso. Irmãos, eu tenho um orgulho tão grande, mas tão grande, meu bem, de você, do seu caráter, da sua honestidade, da sua sabedoria. Eu vejo ali no prédio, ele está como subsíndico. Eu nunca imaginei que ele fosse da reunião, ele resolveu, pá. E aí eu desço aqueles pessoal do conselho do prédio, o subsíndico, elogia ele tanto. E eu fico tão feliz, porque ele paga um preço por isso. Às vezes, quando você deixa de ser muito legal, de permitir que as pessoas não façam coisas que Deus não agrada, você às vezes passa a ficar de escanteio. Mas não tem problema não. A unção de Deus, quando você é fiel, vem sobre você. E Ruth foi privilegiada. Ruth casou com Boaz. Tinha um outro remidor, mas ele não quis, porque não era vontade de Deus. Então, às vezes, você passa por etapas na vida que chega uma que você pensa, agora acabou. A pessoa, meu Deus, agora eu vou ter que casar com esse remidor. Eu já me simpatizei tanto com Boaz. Eu queria tanto casar com Boaz. Mas ela venceu. E ela casou. E de catadora de espiga, ela passou a ser dona da fazenda. O que Deus tem para mim e para você são caminhos de vitória, de bênção. Mas nós, como igreja, precisamos mudar. Precisamos ter um rumo, ter um objetivo. Essa semana, quando a minha prima deu testemunho, né, que ela foi curada, ela pegou o marido dela também, pôs lá no vídeo. Aí eles agradecendo a médica que os atendeu e tudo. Eu falei assim, olha, volta ele aí no vídeo. Põe ele aí no vídeo. Falei, você está agradecendo a sua médica. Isso é muito bonito. A gente ter gratidão, irmãos, e aprender a honrar as pessoas que foram boas para nós. Eu tenho gratidão pela vida da pastora Cássia e do pastor Salmo, porque eles lutaram para nos ver aqui nesse lugar. E eu até escrevi uma carta para ela, agradecendo por tudo que ela fez. Irmãos, aprende a ser grato a Deus e às pessoas que te ajudaram. Às vezes eu vejo pessoas falar assim, não, ajudou porque tem dinheiro, está sobrando. Não está sobrando, não. A pessoa que tem lutou para ter aquilo, mesmo que ela não seja crente. Ele lutou, ele trabalhou, ele levantou de madrugada, ele levantou cedo. Ele ficou o dia todo fora de casa. Às vezes deixou até a família um pouco de lado para pagar um preço. Então Deus não ama o preguiçoso. A própria palavra de Deus, de lá em Provérbio, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Um dia nós estávamos no monte orando, e eu estava muito triste, a pastora Dilma estava lá. E eu escorei no muro assim, ali, e orando a Deus, e chorando. E de repente eu olhei para o chão, tinha um tanto de formiga carregando folhinha seca. Aí eu olhei para aquela formiga, tinha uma formiguinha diferente. E às vezes você, por ser diferente, paga um preço de carregar um peso maior. Porque as pessoas te julgam, as pessoas te falam que você é radical, que você é retrógrada, que você... Mas deixa falar. E eu olhando para aquela formiga, e tinha uma formiga que ela pegou uma folha grande e tinha que subir assim, ó. Era subir aqui assim. Ela tinha que passar e subir. E ela ia e voltava, o peso era grande para ela. E Deus começou a falar comigo. Quem paga o preço maior diante de mim vai ter vitória. Não desiste. O Senhor falando comigo. E de repente, com muita luta, aquela formiguinha conseguiu subir com aquela folha, né, pastora? Eu chamei a Dilma para ver. Então, Deus fala com você e comigo, através da natureza, através de animais, através de pessoas, através de árvores.
através daquilo que você nem sabe que Deus ia falar. Então, preste atenção, fique ligado, fique antenado daquilo que Deus tem para você. Pode ir para o último, irmão. Cadê? Eu queria que vocês cantassem aquela segunda música, Deus de... Acabou? Esse é o último? Aí. Nós temos, o que eu já falei, nós temos uma fácil demais. A nossa natureza é carnal demais tem hora. Você gosta de excluir, né, as pessoas, talvez pela cor, talvez pela religião. E eu estou indo ao médico em Brasília, ele diz que é ateu. Ele já falou para mim assim, Marisete, eu sou ateu. Não precisa ficar falando nada comigo, não. Porque eu não vou falar. Mas eu quero orar pelo senhor. E pela sua esposa. Pode? Pode. E eu orei. E eu sei que eu não estou ali naquele médico em vão. Se você tem um objetivo na vida, se você tem um propósito na vida, saiba que nada que você fizer vai ser em vão. Mas se você não tem nenhum sonho, nenhum propósito, é difícil. Eu quero que você fique de pé agora, nós vamos orar para encerrar. Talvez eu não consegui alcançar aquilo que você veio buscar nesta manhã. Mas as coisas, as características que me chamam muita atenção na vida de Ruth, é a submissão dela pela sogra, por Boaz. Dentro do campo, ela sabia que ela não podia passar diante dos catadores. Tanto que lá fala, ela ficou atrás. Espere em Deus como ela esperou. Traça os seus objetivos, mas espere em Deus, que Ele vai te colocar no lugar certo, no caminho certo, porque Ele é o seu Deus. Ele é o seu Pai, Ele que te gerou.